Boa noite, galera das sucessões. Como é que estão as coisas por aí? Todo mundo em paz? Todo mundo tranquilo? Tocando a vida e se organizando? Espero que sim. Bom, passando aí hoje para tratar um pouco sobre o direito sucessório, haja vista a nossa situação de quarentena, então vamos tentar amenizar um pouco os efeitos dessa situação que nós estamos passando na atualidade, não é isso? Espero que estejam todos bem, que ninguém tenha aberto sucessão nesses dias agora, tá bom? Bom, fazendo uma breve retrospectiva do que nós tratamos em sala de aula, nós falamos que o direito sucessório tem como finalidade as relações jurídicas de cunho econômico e financeiro. Então, o grande objetivo é a transmissão dessas relações jurídicas de cunho econômico e financeiro, certo? Bom, diante disso, nós tratamos sobre as relações do direito sucessório com as áreas do próprio direito. Nós tratamos também das nomenclaturas, né? Ou seja, do significado dos nomes que nós temos dentro do direito sucessório. Então, nós trouxemos para vocês esses nomes, nós colocamos esses nomes no quadro e então fizemos a explicação de cada uma dessas terminologias, correto? Bom, diante dessa passagem ou passando por essas questões mais introdutórias, mais básicas e conceituais do direito das sucessões, nós entramos num segundo estágio, que é aquele estágio mais geral a respeito do nosso conteúdo, nosso tema, ou seja, são os elementos genéricos do direito sucessório. E aí, num primeiro momento, eu tratei com vocês a questão da morte, né? Alguns relatos acerca da morte, onde nós discutimos com relação aos efeitos jurídicos dessa morte. E aí nós falamos em sala de aula que a morte, mesmo depois da ocorrência da mesma, ela ainda expressa muitos efeitos jurídicos, como por exemplo a extinção de uma relação matrimonial, né? Ou seja, o fim da sociedade conjugal, o fim de uma união estável. Ela também põe fim a algumas outras obrigações, como por exemplo obrigação alimentícia, como por exemplo o usufruto, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Ela extingue aqueles contratos personalíssimos, não tem como ser passado para outras pessoas. Ela abre a sucessão, né? No caso da morte, ela abre a sucessão, que é o mais interessante para o nosso conteúdo, né? Cessa a personalidade jurídica da pessoa. Então, a morte tem uma série de efeitos quando ela ocorre. E aí, dentro dessa perspectiva, nós trabalhamos as várias espécies de morte. Falamos sobre morte real, sobre morte presumida, falamos sobre também a morte digna, né? Aquela pessoa que tem o direito de, na hora da morte, ter a dignidade que teve durante toda a sua vida. E também trouxemos a questão da ausência, morte presumida e decisão judicial nesse sentido. Por fim, nós tratamos sobre comoriência, nada mais é do que duas ou mais pessoas que vêm a óbito e não se consegue detectar ou determinar qual morreu primeiro. Então, não se conseguindo determinar quem morreu primeiro, não se tem como especificar quem herda de quem. Então, nesses casos, quando ocorre a chamada comoriência, essas pessoas elas não são herdeiras umas das outras. Ou seja, é aquela situação em que os dois indivíduos morrendo na mesma, dois ou mais indivíduos, morrendo na mesma situação, não sendo possível determinar quem desses indivíduos morreu primeiro, né? Está lá no artigo 8º do próprio Código Civil. Um não é herdeiro do outro, um deixa de ser herdeiro do outro, ok? Nós ainda citamos como exemplo uma situação de um casal que morre em situação de comoriência e não deixa nem ascendentes nem descendentes, e aí quem herdaria? Os herdeiros, na teoria, seriam os irmãos, né? Ou melhor dizendo, os colaterais de até o 4º grau. Mas de quem? E aí, na situação de comoriência, os herdeiros da mulher seriam os colaterais dela e os herdeiros do homem, os colaterais do homem. Ponto final,
porque um não herdou do outro em razão da comoriência. E aí eu disse a vocês que existe a exceção no caso dos descendentes, porque aí nesta situação a presunção é de que o ascendente morreu primeiro do que o descendente, logo transmitiu-se as relações jurídicas de cunho econômico-financeiro para esse descendente e desse descendente para os seus herdeiros. Então, nesse caso, é a exceção em relação à comoriência, tá certo?